Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto dessa vez com um tópico que eu acho que vai interessar a maioria das pessoas. É um vídeo independente, eu não estou respondendo a ninguém, simplesmente eu percebi que várias dúvidas foram suscitadas nesse sentido, muitas inimizades foram feitas entre pessoas por discutirem coisas que desconheciam. Então a gente resolveu fazer um vídeo, o Trilha Certa resolveu fazer um vídeo, onde a gente aborda o quê? Como chegamos aqui, como essa crise se instalou, como é que nós saímos de um país que era apresentado pelo Johnny Walker, né, o Keep Walking, como aquele gigante que se levantava e falava que o Brasil, né, tinha que keep walking, mantenha a caminhada, ou o The Economist, que é uma revista conhecidíssima, coloca a estátua do Cristo decolando. Onde foi que a coisa desandou? Onde é que nós erramos? Como é que eu posso colocar de forma bem simples isso? Gente, nós temos o Banco Central. O Banco Central ele tem dois trabalhos básicos, é assim que é conhecido o Banco Central, tá certo? Ele tem que zelar pela baixa inflação, no nosso caso ele tem que atingir uma meta de inflação, trabalhar dentro da meta de 4,5% pelo IPCA, tá certo? E garantir o desemprego baixo. Né? Em termos econômicos, a gente chama nível de pleno emprego, mas não vou estar sendo tão profissional nessa análise. Eu vou estar sendo específico para vocês entenderem. Então, voltando, o Banco Central tem dois objetivos, uma inflação que não passe da meta de 4,5%, o Copom se reúne para definir isso, de 6 em 6 semanas, e também políticas que não gerem um desemprego alto, ou seja, que mantenha o desemprego no nível baixo. Tá certo. E o governo? O que é que o governo faz? O governo ele tem que zelar pelo povo e fazer políticas sociais. As duas coisas não estão dissociadas, a economia não vive em outro planeta, não é? As duas coisas estão juntas. Para você fazer política social, você tem que ter riqueza e para gerar riqueza você tem que ter a economia crescendo. É simples isso. E para você ter uma economia crescendo, você tem que ter um ambiente estável, onde as variáveis sejam conhecidas. Que variáveis seriam essas? Inflação. E um ambiente, uma inflação dentro da meta de inflação, né? E um ambiente propício para a geração de negócios. Que seria como um governo com suas contas equilibradas, porque se o governo não tiver com suas contas equilibradas, ele vai estar contribuindo para gerar inflação, não é? Porque se eu estou gastando mais do que arrecado, e eu sou o governo, eu tenho que gerar mais dinheiro, eu tenho que imprimir mais dinheiro, inundo o mercado de dinheiro e tudo que tem excesso de oferta perde valor, a inflação chega, tá certo? Quando o governo começa a gerar a maquininha do dinheiro. Eu tive, inclusive, até um aluno que ele falou que isso era papo de economista, né? Esse negócio de cuidar da economia e tal, e que as coisas não eram assim, não. A gente simplesmente bastava rodar a maquininha para produzir dinheiro. E eu respondi, se fosse tão fácil assim, já teria sido feito. O problema do Brasil e de alguns países, né, e de algumas pessoas também, é que elas acreditam que tudo vem sem esforço, tudo vem sem planejamento, as coisas simplesmente acontecem. Não é bem assim. Então, em um determinado momento, a preocupação social foi tão grande no curto prazo que se esqueceu os problemas no médio e longo prazo. Que problemas seriam isso? Se eu mantenho uma economia aquecida sem condições, o que é que seria essa economia com condições? As empresas com condições de investirem, ampliarem sua produção e contratar novos empregados, não é isso? E para elas fazerem isso, ela tem que estar num ambiente que realmente seja seguro para que elas possam expandir a sua capacidade produtiva. Se esse ambiente existe, ela expande sua capacidade produtiva, ela contrata mais pessoas e o desemprego cai. Como é que os investimentos são feitos? Você leva em consideração, se você for investir, se o seu produto vai ser vendido por um determinado preço, se suas matérias-primas vão ter um determinado preço. Se não tem isso, se a inflação desconstrói isso, você já fica inseguro. Se você tem um governo que ele não prioriza um ambiente estável, qual seria esse? Mais uma vez eu volto para uma inflação estável, né? Você fica mais inseguro ainda. Como é que o governo pode manter esse ambiente estável? O governo tem que equilibrar suas contas. Não foi o que o governo anterior fez. O governo anterior começou o quê? A gastar mais do que devia. E para você gastar mais, você tem que cobrir o buraco que vem. Ou você cobre o buraco tomando emprestado, que aí os juros acabam aumentando, que quanto mais você precisa de dinheiro emprestado, mais quem te empresta vai ficar preocupado em te emprestar e vai cobrar juros mais altos.
vídeos gringos, não só gringos, fundos inclusive nacionais, como Petros e Previ, que investem no Brasil, eles não vão emprestar e aí você vai ter que aumentar a taxa de juros para atrair esse dinheiro para cobrir o buraco. Então esse é o primeiro erro do governo, foi fazer isso. Que aí você fica impossibilitado de baixar a taxa de juros. Você não baixa a taxa de juros na caneta, não é assim que funciona, tá certo? Além disso, você começa a deixar que é uma ideologia de, como posso dizer, uma ideologia de partilha de lucro ou socialização do lucro, o que eu particularmente sou a favor, ela começa a contaminar algo que é básico, que está lá na teoria econômica. Você investe quando você vai ter retorno e você tem um ambiente propício. Se isso não existir, você não vai investir, você vai investir em outro lugar. E aí você tira dinheiro daqui, você vende reais e compra dólares. Olha aí a explicação para o dólar estar subindo tanto antes do governo atual chegar. Então você tem uma série de fatores que a economia explica que foram a causa do problema que nós estamos vivendo agora, que de fato, com todos os méritos que o governo Lula teve, de distribuição de renda, inclusive de manutenção de uma estrutura econômica viável para o negócio, haja vista que o Henrique Meirelles era ministro do Lula, você teve uma desconstrução dessa agenda no governo pós-Lula, que infelizmente acabou reverberando com diversos investidores. Quando eu falo de investidores, são pessoas que querem investir em uma economia que está crescendo, que vai dar lucro, mas que deixa essa economia aqui e vai para outra economia que esteja com um ambiente mais propício. Então você teve uma série de fatores que culminaram no momento que estamos vivendo agora. De fato, a gente pode, num vídeo bem mais longo, ou para aqueles que queiram entender especificamente, detalhar a questão da política monetária, que é executada pelo Banco Central, que impacta na taxa de juros, detalhar a política fiscal de gasto do governo, quais são os impactos, tudo isso existe, isso não é criado, isso não é história da carochinha, tá certo? Então a gente tem que ter essa consciência. Espero que esse vídeo evite novas inimizades políticas, que nós brasileiros sejamos mais profissionais na nossa análise e veja de fato quem está fazendo bem para o país. Eu vejo muita coisa positiva no governo Lula, encontro até algumas coisas, muito poucas, mas encontro também no governo Dilma e espero ver no governo Temer algumas atitudes positivas que levem o Brasil ao crescimento e que nós continuemos combatendo a corrupção, seja de que lado esteja, do lado esquerdo ou do lado direito, e que nós brasileiros nos unamos pelo país. E que o entendimento da teoria econômica proporcione isso. Um grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.